Olha, gente, eu quero contar também que o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou hoje que o ideal seria julgar o ex-presidente Bolsonaro ainda neste ano. Janaína Camelo, ele explicou o motivo, então, né, do que ele entende ser o ideal, hein, Janaína? Conta aí. Explicou, ele disse que o ideal seria evitar o ano eleitoral nesse julgamento de Bolsonaro. O ano eleitoral é o ano que vem, né, Evandro? Mas Barroso, ele disse que é prioridade o tempo da justiça e o seu devido processo legal, e não o tempo da política. Ele fez esse comentário durante um evento, logo depois que ele participou de um evento lá no Rio de Janeiro, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e a Jovem Pan acompanhou tudo. A gente vai ouvir agora. Eu tenho dificuldade de prever, porque recebida a denúncia, vão ser requeridas as provas. Portanto, depende do número de testemunhas que cada réu vai indicar, depende se eles vão pedir prova pericial que demande mais tempo. Idealmente, se for compatível com o devido processo legal, seria bom julgar esse ano para evitar o ano eleitoral. Mas o devido processo legal vem à frente. Pois é, Evandro, ele também foi questionado, o presidente do STF, sobre o que Bolsonaro tem dito a respeito dessa acusação toda, né? De que são acusações graves, infundadas e que seria ali uma estratégia de tirar ele do jogo político. Inclusive, essa pergunta foi feita pelo repórter Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro, que estava acompanhando todo esse evento e essa fala de Barroso. E aí o presidente do STF disse o seguinte, que Bolsonaro tem o direito de se defender da melhor forma possível, de fazer o discurso político que achar mais viável, mas que, do ponto de vista dele, do presidente do STF, tudo até agora ocorreu dentro do devido processo legal. Barroso também falou sobre a intensidade das penas que estão sendo aplicadas aos acusados no 8 de janeiro, aos condenados, e ele disse que isso acontece porque são vários os crimes, né, dos quais eles estão respondendo, e que, segundo ele mesmo, aplicando ali as penas mínimas, essa pena total acaba ficando elevada. E aí, nisso, ele foi questionado sobre o caso, por exemplo, da própria Débora Rodrigues, né, que teve ali uma pena sugerida de 14 anos de prisão. E aí, nesse contexto, ele diz o seguinte, ele fala de uma teoria dele próprio, ali, de uma análise dele sobre a sociedade brasileira diante de crimes de repercussão. A gente vai ouvir agora. Acho que as penas ficaram elevadas pelo número de crimes praticados. Nós fomos da indignação à pena. Porém, a não punição desse episódio pode fazer parecer que na próxima eleição, quem não estiver satisfeito pode pregar a derrubada do governo eleito e pode invadir prédios públicos. Não é bom para a democracia, nem para o futuro do país, que prevaleça esse tipo de visão. De modo que a punição me parece inevitável. Ninguém gosta de punir. A punição é uma inevitabilidade nessas circunstâncias. Se mais adiante no tempo se vai comutar penas, se vai reduzir penas, é outra discussão. O presidente também falou o seguinte, ele falou desse tempo ali, né, que a gente tem agora da instrução processual e tudo mais, né, de arrolar as testemunhas, porque cada um dos acusados nesse primeiro núcleo aí que foi denunciado, que viraram réus, cada um deles tem o direito de arrolar 8 testemunhas de defesa, então juntando todos os 8 ali, seriam 40 testemunhas, e aí isso tudo a gente vai assistir em audiências ali de instrução, os próprios também réus vão ser ouvidos, tudo vai ser público, né? Todas essas audiências. E a ideia ali é que, depois de todo esse processo do colhimento de provas, das defesas se manifestando, até o julgamento do mérito para saber se serão condenados ou se serão absolvidos, esse julgamento do mérito ali, a ideia é que aconteça até o meio do segundo semestre desse ano. Evandro. Obrigado, viu, Janaína Camelo? Um abraço para você. Ô, Piperno, eu queria saber o seu ponto de vista sobre essa situação. Porque, para mim, o Supremo Tribunal Federal, ele passaria incólume a qualquer momento, digamos, do país, seja político ou não, seja eleitoral ou não, porque ele não poderia se contaminar
por esse tipo de situação, pelo menos é o que se espera quando se fala de justiça. A justiça não poderia se contaminar por um momento político. Então, por que a preocupação do ministro Barroso em julgar este ano por causa das eleições de 2026? Eu acho que o ministro está equivocado em relação a essa avaliação. Se o processo tiver que ser julgado em agosto do ano que vem, um mês e pouquinho antes das eleições, e todos os seus trâmites tenham sido respeitados, que assim seja. Eu sei que esse é o mundo ideal, né? Que, afinal de contas, a gente está falando de um processo legal, mas tem que ser assim. Eu não acho que o calendário eleitoral tenha que pautar absolutamente nada. E veja, eu citei aqui outro dia um desembargador lá do 4º Tribunal, no momento dos processos contra o presidente Lula, que ele tinha uma posição muito parecida com a do ministro Barroso. Na virada de 17 para 18, esse questionamento foi feito a ele, se caso o julgamento demorasse, isso não poderia contaminar o ano eleitoral e tal. Ele falou, não, mas a minha corte, que o meu tribunal, ele tem uma tradição de decidir rápido, de julgar rápido. O desembargador Thompson Flores. Uhum. E foi feito assim, acabaram julgando em janeiro. Agora, eu acho que a justiça não deve mudar a velocidade dos seus ritos por conta de calendário eleitoral. Isso não passa uma mensagem esquisita sobre essa situação, Alan Gani? Passa, com certeza. Aliás, o próprio julgamento, se acatava ou não a denúncia da PGR, foi muito esquisita. E aqui eu vou citar o nosso colega, o PP, que observou muito bem um ponto. Eles já estavam julgando o mérito e não meras formalidades. Eles já estavam entrando no mérito da ação, respondendo à opinião pública, tudo sendo filmado e ali, né, alguns discursos dos ministros para a opinião pública. E isso não está correto, não é isso que a gente espera no julgamento. E é claro que, novamente, entrando nessa questão política, apenas, né, já de citar que gostaria antes do calendário eleitoral, já está mostrando ali uma certa preferência política. Não é assim que a coisa funciona. O Supremo Tribunal Federal ele tem que ter a discrição dos tempos de Ellen Grace, por exemplo. Eita, fala, Segré. A gente se habitua a determinadas questões e depois passa a ser algo do dia a dia. Uhum. Quando eu era criança, lembro que perguntei para meu pai, fui em um circo, na época tinha animais no circo, e me chamava a atenção que o elefante gigantesco, ele estivesse apenas colocado numa argola, que estava apoiada no chão. E falei, pô, com a força que tem um elefante, bastaria mexer a perna e a argola vai para o espaço. E aí, pesquisando, se observa de que essa realidade do elefante tem a ver com quando ele era elefantinho, pequenininho. Colocaram argola e ele tentou sair e não conseguiu. Então aí se habituou a saber que não adiantava porque ele não iria conseguir sair da argola. O que isso tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje? O hábito que leva ao elefante a aceitar a sua realidade com uma argola que tranquilamente ele poderia tirar a sua liberdade e ele poderia ser livre, é a mesma coisa que nós temos hoje. Quando a divisão dos três poderes, Montesquieu, 1748, determinou o espírito das leis que deu a estrutura da divisão dos três poderes numa república, uma das características do poder judiciário era invisibilidade. E nós estamos hoje, e a audiência é testemunha disso, todo santo dia, em todas as aparições do 3 em 1, tem pelo menos uma pauta do STF. Uhum. Cadê a invisibilidade? Não existe. E nós habituamos a isso. Nós habituamos a nem perguntar para o presidente do STF, senhor ministro, me desculpa, qual é o vínculo da sua fala, derrotamos o bolsonarismo com esse processo? Tem alguma? O senhor se arrepende de ter dito isso? Porque se não se arrepende, tem alguma coisa que não está batendo. O senhor ajudou a derrotar o bolsonarismo e hoje no STF o Bolsonaro está sendo julgado. Então esse hábito está colocando ao brasileiro e ao país numa situação que não deveria estar. Da mesma forma que o elefante que não tentou mais sair da argola porque ele sabia que quando era criança em outra época não deu resultado tentar. Fala, Zé.
eu sempre entendi os tribunais superiores aqui como políticos. Isso era normal. Só que nunca foi tão explícito assim. E tem que ser político porque existem decisões que, embora juridicamente sejam justificáveis, poderiam, em tese, quebrar o Brasil, né? Mas hoje não é só o Supremo, todos os tribunais superiores estão muito permeáveis a funções políticas e isto é um descaminho para o judiciário que deveria mesmo ser exclusivamente ali na letra morta da Constituição. Não é à toa, não é um presente, não é vamos dizer, um merecimento pessoal de alguém superior aos outros, né? Esses direitos e vantagens de ministros dos tribunais superiores, né? Não se pode demitir, se fizer algo errado, se aposenta, é uma aposentadoria com salário integral, os maiores salários da República. Está na Constituição, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso é para garantir essa independência. Me disse uma vez o ministro do Supremo de que na primeira semana, ele falou na primeira quinzena, você ainda fica muito agradecido a quem te indicou, aos senadores que naquele blá 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 lá teceram elogios e tal e votaram na permanência, então você chega no Supremo assim. E lá na frente você descobre, naquele manto preto, né, na toga, de que não pode ser demitido, de que seu salário não vai ser reduzido e que você é ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro cai na real e começa realmente a julgar longe da indicação e dos fatores políticos. Isso me disse um ministro. Eu gostaria que todos fossem assim. Agora, sobre o julgamento propriamente dito, o ministro Barroso tem razão. Será rápido neste ano, porque só o judiciário não tem prazos, mas o Ministério Público tem, o advogado tem. Então, o judiciário pode determinar. Vocês têm tantos dias para fazer isso, fazer aquilo e pronto, e resolve. Então, assim, é claro que a defesa vai indicar um monte de testemunha, vão indicar testemunhas difíceis de serem ouvidos no exterior e tal, e os juízes auxiliares vão fazer um trabalho rápido, ouvir várias testemunhas no mesmo dia e assim por diante. Eu conheço o processo, será mesmo rápido. Zé, eu quero aproveitar também e trazer o outro trecho aqui do ministro Barroso sobre os condenados do 8 de janeiro. Vamos ouvir mais uma vez e depois eu quero saber a opinião de vocês. Acho que as penas ficaram elevadas pelo número de crimes praticados. Nós fomos da indignação à pena. Porém, a não punição desse episódio pode fazer parecer que na próxima eleição, quem não estiver satisfeito pode pregar a derrubada do governo eleito e pode invadir prédios públicos. Não é bom para a democracia, nem para o futuro do país, que prevaleça esse tipo de visão. De modo que a punição me parece inevitável. Ninguém gosta de punir. A punição é uma inevitabilidade nessas circunstâncias. Se mais adiante no tempo se vai comutar penas, se vai reduzir penas, é outra discussão. Ô Fábio Piperno, o ministro fala o seguinte: se a gente não der o recado agora, vai acontecer de novo, né? Na próxima eleição, quem não estiver satisfeito com o perdedor vai querer tomar o poder. Ou seja, trazendo então que de alguma forma a punição acontecerá. Pode-se mexer em tamanho de pena, mas a punição permanecerá. Como é que se avalia esse posicionamento do ministro Luiz Roberto Barroso? Bom, primeiro que a sociedade reclama todos os dias e com muita razão de impunidade, né, que beneficia muitos criminosos. O ministro fala em 5 crimes. Então, é óbvio que essas pessoas não podem gozar do benefício da impunidade sem dar nada em troca. Por isso também que a Suprema Corte ofereceu acordos de persecução penal a mais de 1.000 desses réus. 1.000, foram 1.100 e poucos. 600 e poucos já aceitaram. Agora, eles vão ter que cumprir também, né, algumas contrapartidas. E vejo, são contrapartidas até que relativamente leves, mas que pelo menos alguma coisa eles tenham que entregar nesse caso. O que não pode acontecer é a gente fingir que não aconteceu nada. Ô Gani, você é um cara que se coloca muito contra a impunidade neste programa. Essa sua contrariedade se aplica neste caso também? Olha só. Há um caso de impunidade aí e se houver uma revisão ou uma reversão, o recado não será dado? Seria, então, mais uma história de impunidade no teu ponto de vista? Veja, eu não defendo anistia total para aqueles que cometeram vandalismo. Eu
julgo aqui, eu acredito que essas pessoas devem ser julgadas pelo crime de vandalismo, mas não pela tentativa de golpe ou abolição do Estado Democrático de Direito. Então, que a pena seja justa. E uma pena de vandalismo, seja ela qual for, já vai inibir numa próxima eleição. É que quando os ministros colocam a tentativa de golpe, eu quero propor esse debate aqui. Isso acontece por conta do contexto em que as invasões nos prédios ali dos três poderes aconteceram. Ou seja, havia um contexto de pedido de intervenção militar, havia um contexto de pedido para que o governo que estava já empossado não permanecesse no poder, a partir de faixas, de manifestações. Ou seja, esse é o contexto analisado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e, mais precisamente, pelo ministro Alexandre de Moraes. Você entende que, mesmo neste contexto, haveria apenas uma punição por vandalismo e não se aplicaria algum tipo de tentativa ou de organização para se derrubar o poder, por exemplo? Exatamente. Ou incitação à violência. Pode ter um crime de incitação à violência. Ou seja, é diferente eu invadir, provoco ali uma bagunça porque eu estou esperando que tenha algum tipo de reação da sociedade e das Forças Armadas. Mas eu não estou mancomunado com as Forças Armadas, isso é diferente. Olha, vamos invadir, eu dou pretexto e as Forças Armadas entram e dão o golpe. Isso em nenhum momento ocorreu. Então me parece que foi uma ação, Piperno, desorganizada, irracional e que cabe aqui uma discussão de uma incitação à violência. Mas o crime à incitação à violência é bem diferente do crime de tentativa de golpe. Agora, em relação à impunidade, eu sou a favor, sim, de punição para aqueles que cometeram vandalismo. E não dá para comparar, Piperno, a impunidade de assassinos, estupradores, latrocínio, em relação a uma pessoa que pega 14 anos. Né? Eu vou te dar dois exemplos rápidos. Primeiro que eu não sei qual seria o país em que vivemos hoje, caso, por exemplo, a bomba lá no aeroporto ela tivesse explodido e feito vítimas. Bomba essa que saiu dos acampamentos para, enfim, para aquela... Qual a ligação concreta com o 8 de janeiro? Qual a ligação concreta com o 8 de janeiro? Tem, inclusive, até porque 2 dos 3 autores, enfim, estão presos e já confessaram isso, confessaram, Mas confessaram o quê? Que eles estavam no acampamento e que as bombas foram guardadas lá, inclusive. No acampamento? No acampamento. Não, estou falando de uma ligação com a Débora lá no 8 de janeiro, por exemplo. Ele não levou a bomba de casa lá para explodir. A bomba sai do acampamento e vai para lá. Segunda coisa... Mas e por que estão somente eles dois e não o que armou a bomba? 3. Os 3, Não, é que um fugiu. 2 estão presos e um fugiu. Eram os 3 envolvidos. Então, aliás, eles trabalhavam... Mas eles armaram a bomba, não é que alguém armou a bomba no acampamento e entregaram para eles. Ou seja, eles estavam no acampamento... Compraram, inclusive, um deles tem nota fiscal de armas que ele comprou. Ele comprou tudo e foi e armou no acampamento. Se ele armou no acampamento, não sei. Não, então, onde que entra o acampamento? Ele estava nos acampamentos e a bomba foi armazenada lá. Eu não sei se ela chegou pronta ou se foi construída. Mas foram eles que construíram? Sim, os 3. Aliás, eles trabalharam em... Passaram um acampamento, poderiam ter passado uma praça também, que era a mesma coisa. 2 deles, inclusive, o Zé Maria pode me ajudar a tirar essa dúvida, trabalhava no Ministério da Damares. Agora, a outra questão é, um daqueles 5 primeiros que foram condenados aí, apenas de 14 a 17 anos e tal, ele, inclusive, construiu prova contra ele, porque ele fez um vídeo que ele postou em redes sociais, ligando para a mulher dele, falando: mulher, olha, estamos aqui para derrubar o governo e tal, não sei. Ele não foi lá para passear. Piperno, essa discussão é boa. Eu não tenho dúvidas que algumas das pessoas ali tinham a intenção mesmo de invadir e provocar uma reação das Forças Armadas. Mas, mesmo assim, isso não caracteriza um golpe ou uma tentativa de golpe, e sim uma incitação à violência. Por quê? Porque o golpe eu preciso de financiamento, recurso, arma, meios de sustentação ao poder. Quer dizer, esse cara aí que faz esse vídeo, ele tinha condições
de permanecer no poder? Não me parece, ele estava mancomunado com as Forças Armadas. Ele imaginava algum grupo lá, então tanto que ele entra nacional, é baderneiro, vai provocar. É a mesma coisa quando o Black Bloc sai aqui destruindo tudo, vamos fazer a revolução. Não tem nada mancomunado, não tem nada organizado. Agora 5h50, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo aqui do 3 em 1, já espero vocês. Fala, Segré. É que falar de evitemos a impunidade num país que não tem um único preso por corrupção, quando limparam o caixa da Petrobras em mais de bilhões e bilhões e bilhões, me parece uma piada. Com todo respeito, me parece uma piada. Que impunidade? Não podemos permitir a impunidade. Não tem um único preso por corrupção. E a corrupção mata, porque a corrupção tira dinheiro para hospitais, para educação, para segurança. Mas isso não está tipificado? Se configura um golpe de Estado, pedir a destituição de um governo, de um presidente e detonar patrimônio público, por que não tem um único preso, um único processado em 2017, quando pediram a saída do Temer e quando depredaram um monte de coisas, incendiaram 3 ministérios? Tem um amigo que estava lá, ele teve que sair pela escada de incêndio, porque senão seria queimado, e não tem ninguém preso. Então, peraí, configurar que, se não gostavam do governo, vai pedir. Tinha cartazes, fora Temer. Pediam a saída de Temer. 30 mil pessoas iam com ônibus, organizadinhos, pagos, MST, não me lembro a sigla. E que isso não era? Não, era a configuração. Gente, não vê quem não quer. Se não existisse o 8 de janeiro, não estaríamos falando em nada disso. E se não estivesse a vinculação com a minuta do golpe, que não estou dizendo que não exista, é bem provável que exista, e aqueles que fizeram essa tentativa têm que ser punidos, sim. Ninguém está pedindo impunidade nenhuma, mas, pelo amor de Deus, falar que não devemos aceitar impunidade quando se roubaram a República e não tem um preço, me desculpa, é uma piada. A tentativa da bomba foi no dia 24 de dezembro, né? Ainda não tinha 8 de janeiro, e eu imagino que esses autores têm que ser punidos. Aliás, tem que ser punidos, lógico. Estou lendo aqui, um deles... Tomara que apodreça na prisão. O George Washington, ele inclusive agora vai para prisão domiciliar e tal, depois já cumpriu uma parte da pena. Peraí, um cara peraí. Essa foi fenomenal. Um cara que tentou explodir um aeroporto... Um bolsonarista que tentou explodir. Vamos, inclusive, dar o rótulo correto. Então, lá para isso. Nós podemos tratar a todos os corruptos, dos petistas que roubaram? Não, tem inclusive corruptos de muitas vertentes. Não, mas eu posso fazer isso, porque senão fica desigual. Senão fica um debate desigual. O cara está afiliado ao PL... Por que você tem o direito de falar o bolsonarista? Porque ele tem alguma comprovação? Porque ele se assume. Como, por exemplo, o assassino da Foz do Iguaçu, que matou o petista, ele era um bolsonarista. Voltemos a esse caso. Não saiamos do negócio. Vamos supor. Eu te dou o crédito. É um bolsonarista que estava querendo explodir, sei lá o quê. A simpatia do bolsonarista... Peraí, então vamos fazer o seguinte. Pesquisemos de que partido, de que time ele escolhe. Então, se for palmeirense, vamos falar o palmeirense que queria explodir o... Vamos elevar o nível, pelo amor de Deus. Não, até porque nós estamos falando de uma questão, de um crime político. Um crime político, e os criminosos o cara quis explodir... Os criminosos de camisa amarela eram bolsonaristas. Quis explodir... eu entendo que você tende a tirar tudo para o Bolsonaro, mas eu compro isso. George Washington de Oliveira. Perfeito. Esse cara quis explodir o aeroporto de Brasília e vai para a prisão domiciliar. E uma mulher que escreveu Perdeu Mané vai para 14 anos. Regime semiaberto. Mesmo assim, semiaberto, o cara vai dormir e depois vai para a rua. Ele quis explodir um aeroporto. E tem uma pena de que ele vai para semiaberto com quanto tempo? 1 ano e meio? Menos de 1 ano e meio. E uma mulher que escreveu Mané está há 2 anos presa e não sai da prisão. Ele também ficou 2 anos preso. Qual é a isonomia jurídica desse negócio? Zé, arremate aí para a gente poder finalizar aqui o nosso 3 em 1. Vai lá. É porque é uma insistência muito grande nessa história de que ela está sendo condenada porque depredou a estátua escrevendo uma frase, qualquer que seja a frase, mesmo que seja eu amo o Brasil, né? Ela não está sendo condenada só por isso, são 5 crimes, né? O outro do aeroporto é um crime. Então, assim, para se ter uma ideia, homicídio é 8 anos. Alguém que é condenado a homicídio é 8 anos. Se tiver agravantes, aumenta isso aí, né? Se ele matar 10, aí são 80 anos.
E é assim, essa história do aeroporto foi muito pesada. Eu acompanhei a CPI daqui do Distrito Federal, e o plano era o seguinte: se explodisse o caminhão, aquele combustível de avião derramaria, porque estava numa parte superior, para dentro do aeroporto de Brasília. E existia, segundo na CPI, outros planos de explodir outros aeroportos. Então, a denúncia é muito mais pesada do que isso. E acho que é um crime muito sério. Sobre as punições aceitáveis, é o seguinte: ninguém, Alan, todos comungam da sua decisão. Eu não ouvi ninguém aqui querendo anistia total. Ninguém, zero. Ninguém quer anistiar a todos, porque houve sim quebra do patrimônio público, houve depredação, houve ataques a policiais, enfim, houve crimes sim. Mas a dúvida é sobre a particularização de cada um, né? Houve quem foi absolvido, houve quem fez acordo, houve quem foi condenado a 2 anos, a 17 anos, então é discutir exatamente os outros crimes. Esse crime de quebrar o patrimônio, isso aí não ouvi ninguém querendo perdoar, ou isso seria impunidade.